TV KRN, aqui no nosso programa Entre Linhas. Nossa pauta de hoje vai falar sobre saúde coletiva. Vamos tratar da epidemia da dengue, uma pauta que está bastante em alta, infelizmente, no momento, mas que nós, arquitetos e urbanistas, temos um papel bastante importante. Quem vai conversar conosco hoje é o Jean-Pierre. Bem-vindo, Jean-Pierre. Jean-Pierre é da zoonose e vai trazer alguns esclarecimentos, tirar algumas dúvidas. Inclusive, eu tenho algumas dúvidas minhas, pessoais. No final, a gente vai fazer um bate-bola aqui bem legal. E eu gostaria que você iniciasse se apresentando e falando da sua história aí junto às zoonoses. Então, primeiramente, eu me chamo Jean-Pierre, né? Minha formação é em Biologia e Vigilância em Saúde. Atualmente eu coordeno a unidade de vigilância de zoonoses, que faz parte do Departamento de Vigilância em Saúde da nossa Secretaria Municipal de Saúde. Esse setor é um setor que trata de todos esses agravos em saúde que tem a ver animal e humano, né? E aí a temática arboviroses, que também é uma zoonose, está agora em pauta, né, devido ao processo de epidemia que nós estamos vendo em várias partes do Brasil, inclusive aqui no município do Natal. Arbosaúde. Eu nunca tinha ouvido essa palavra. Qual o contexto dela? Então, arbo, ele é um prefixo dentro das ciências biológicas. Na parte da entomologia a gente fala para insetos, tá? E virose vem de vírus, né? Então é uma infecção viral causada por insetos. Então é esse contexto que entra também na pauta das zoonoses. Vamos lá. Qual a situação real que a gente vê aí sendo vinculado, sendo conversado, né? O que a gente tem realmente de real acerca da epidemia da dengue hoje? Então, eu gosto muito de fazer uma retrospectiva para as pessoas entenderem como chegamos até aqui, né? Em 2022 ainda nós tivemos um processo epidêmico aqui no Nordeste brasileiro, né? Em que Natal também atuou nesse cenário, onde foram ali em torno de 20 mil notificações, né? Uma epidemia de nível 3 aqui para o sistema de saúde, onde ela teve a capacidade de colapsar o nosso sistema naquela época. O sorotipo que circulou naquele momento foi sorotipo 2, com 80% dos casos, e sorotipo 1. Por que eu estou falando de sorotipo? Porque agora em 2024, né, ainda nos finalmente de 2023, o Ministério da Saúde emitiu uma nota, né, para todos os estados e municípios falando da possibilidade de um processo epidêmico muito grave agora em 2024, que é o que está se confirmando. Já estava previsto, os modelos estatísticos já nos diziam que nós iríamos enfrentar esse processo epidêmico, ainda mais porque muitos estados ali do Centro-Oeste, Sul e Sudeste identificaram um sorotipo 3, né, que é o famoso dengue 3. E esse era um sorotipo que há pelo menos 15 anos não circulava, né? Então, se todo ano nasce novos brasileiros, você tem ali uma população em 15 anos muito expressiva que nunca tiveram contato com esse vírus. Então, não tinha ali uma memória imunológica para enfrentar um processo como nós estamos vivendo hoje, né? E aí começou essa epidemia lá no Sudeste e agora ela está subindo novamente para o Nordeste brasileiro e já algumas cidades populosas, como é o caso de Natal, já tem decretado situação de emergência. Bem grave mesmo. E que fatores? A gente sabe que é falado muito, né, dos fatores que culminam para essa epidemia, né, mas eu acho que vale a pena a gente citar, né, que fatores são esses, né, que essa epidemia, que se torna uma epidemia. Então, a literatura, ela falava muito da questão sazonal dos arbovírus, né, então a gente sempre via que a cada 2 anos mais ou menos, nós iríamos nos deparar com o processo epidêmico. De 2022 até aqui, nós estamos vendo que a cada ano nós estamos com uma nova epidemia. Então, meio que isso já está deixando de ser a realidade dos papers, das publicações científicas, e a gente já está convivendo cada vez mais com isso. A arbovirose, assim como outras doenças negligenciadas, tem muito a ver com questões socioambientais, questões de índices de desenvolvimento humano, né? Ela é muito territorializada, então, onde a gente sabe que a política pública não chega com eficiência, entende? Questões socioambientais, abastecimento de água, enfim, N fatores tendenciam para que uma região X possa ser mais susceptível ao adoecimento por arbovirose. E, paralelo a isso, nós estamos falando muito das mudanças climáticas, né? Que é a pauta do momento. É tanto que a gente conversa muito sobre
o famoso ponto de não retorno, que é onde a gente modifica de tal forma o nosso planeta que a gente não consegue mais voltar no sentido de uma homeostase climática. E aqui, a nível de Natal, todo mundo está vendo, por exemplo, o calor fora do comum que nós estamos vivendo nos últimos meses, né? Em 2022, nós tivemos uma anomalia climática, eu acho que as pessoas vão lembrar, onde chuvas muito intensas atingiram nossa capital, inclusive muitas lagoas de captação chegaram a transbordar de uma vez só, né? Foi um caos em 2022 e este foi, alinhado às questões socioambientais que nós temos no nosso território, foi a base da epidemia de 2022. Agora nós não estamos com processos de chuva muito exagerados, pelo menos não até agora, mas nós temos chuvas e logo em seguida muito calor. Eu digo isso, por exemplo, eu estava no trânsito às 5 da tarde no dia de ontem e estava fazendo 32 graus aqui em Natal, né? Coisa nunca antes vista. E aí quando a gente vai analisar a biologia do vetor, que é o mosquito Aedes aegypti, né? Que a gente sempre dizia que entre 7 a 15 dias você saía do ovo até a fase adulta, a gente já está observando aqui no nosso município que esse animal está levando apenas 5 dias, o que já era muito rápido. Em menos de uma semana a gente tem uma nova população restabelecida. E ainda mais agora que a gente sabe muito bem, já estabelecido na literatura, que existe a contaminação transovariana, que é quando a fêmea do mosquito já passa para os seus ovos o vírus, então a larva já nasce contaminada e ele já chega na fase adulta contaminada. Caindo por terra aquele modelo que a gente achava que o mosquito ainda tinha que picar uma pessoa contaminada para se contaminar para depois passar a contaminação. Esse modelo ainda continua, claro, porém o transovariano está atuando de forma intensa. Ainda mais um tipo de mosquito que o ovo pode ficar mais de 400 dias sem contato com a água, ele ainda vai estar viável. Mas aquela ideia, né, que a gente tem de que apenas a fêmea, né, do mosquito é que contamina, ainda está valendo. Mas se ela vai lá e contamina os ovos, então aqueles ovos apenas dos mosquitos fêmeas é que vão estar contaminados. No caso, as fêmeas é a principal atriz nesse processo, né, e é ela que coloca os ovos e ela precisa, em um momento da vida dela, de alguns componentes que tem no sangue humano, principalmente humano, porque a gente também já descobriu que o mosquito tem ampla preferência por humanos. Então, se você tem um humano, um cão e um gato numa sala e um mosquito, ele vai preferir o sangue humano. Então, ele precisa de alguns componentes do sangue para poder terminar a maturação dos seus ovos. Com relação assim, aos desafios, né, das autoridades, da zoonose, dos agentes, até eu digo, em tentar melhorar o que está acontecendo nessa epidemia, né? Quais são as maiores dificuldades? A política nacional de combate à dengue, ela não é nova. Desde sempre, né, a gente lembra do agente que vai de casa em casa, bate na porta, deixava aquele papelzinho lá que estava na porta da cozinha. Minimamente, de forma sistematizada, nós temos aí desde a década de 30. Então, é muito comum a gente chegar em qualquer pessoa na rua hoje que estiver passando e perguntar como é o ciclo de vida do mosquito, onde é que ele coloca os seus ovos, como é que transmite a dengue. Quase todo brasileiro vai saber responder. Porém, na prática, quando a gente pede o apoio popular, aí a gente não vê a mesma facilidade que ele tem de explicar o ciclo de vida do mosquito em fazer o manejo ambiental na sua residência. Então, hoje, nós estamos batendo na tecla que o problema das arboviroses no Brasil é um problema de educação coletiva. Olha isso, gente. Cada um de nós somos responsáveis também. Exatamente. Muitos colocam a responsabilidade no sistema de saúde, mas a gente tem que entender que o papel do agente de endemias, ele é complementar, né? Por isso que a gente diz muito, olha, tire 10 minutos do seu dia, ou no mínimo a sua semana, né? Já que a gente sabe que ali ele está entre 5 e 7 dias já virando um adulto, tire 10 minutos durante a sua semana, faça a inspeção no seu imóvel, elimine depósitos desnecessários, trate depósitos que não podem ser eliminados, como por exemplo piscinas, reservatórios de água a nível de solo, que isso é uma prática comum aqui em Natal, principalmente nas regiões norte e oeste, quando por causa do abastecimento de água, que não é contínuo, levam as pessoas a essa cultura de armazenar a água no nível do solo para depois levar ela para o reservatório principal da residência. E isso, se você não tiver um cuidado ali,
você está colocando um grande reservatório à disposição dos mosquitos. Outra dúvida com relação, antigamente a gente via muito aquele carro fumacê, que a gente chamava, né? Aquilo ali ainda existe, aquela prática hoje, né? Como é que funciona? Existe. Muito boa pergunta, porque a gente, principalmente nessas... Não sei se o nome é esse mesmo. Exato. A fala técnica é UBV, é Unidade de Baixo Volume. Então ela tem uma modalidade portátil, que é quando o agente endemis coloca aquele motor nas costas e faz aquela pulverização, né? E temos a forma pesada, que é o famoso carro fumacê de fato. Quanto à gestão dessas duas metodologias é diferente. A portátil é de competência dos municípios e a pesada é de competência dos estados. E isso ocorre aqui no Rio Grande do Norte. E o objetivo dela também são diferentes. Claro, o objetivo primário é você destruir ali a população adulta que está naquele momento circulando, né? Mas o que é quando é usado a portátil, quando a gente tem uma área, por exemplo, um raio de 300 metros com um aglomerado de casos, e a pesada quando a gente tem já um processo de muito adoecimento numa área maior e que a gente precisa cobrir um espaço territorial maior, então a gente utiliza o carro, mas o produto é o mesmo e o objetivo é o mesmo. E sim, continua. Aqui em Natal, nós temos 6 veículos, né, em parceria com o governo do estado, atuando nesse momento na nossa capital. Eu sei que tem muita gente que sabe, não precisa se identificar, mas assim, que muitas vezes quando o caminhão está passando pelas ruas, corre e vai fechar as janelas porque tem bebê em casa, porque tem idoso em casa. Eu queria que você falasse sobre isso também. Então, é muito complexo essa questão da UBV, do carro fumacê, porque de fato a gente está falando ali de um inseticida, né? E a gente sabe toda a questão, a biologia básica, são insumos bioacumulativos que na prática não fazem bem à saúde humana também. Então, quando você está ali num território em que aquela metodologia precisa ser aplicada, é porque uma série de questões falharam, né? Principalmente questões sociais do cidadão que não tomou conta da sua região, da sua casa, do seu quarteirão e que teve que acionar aquilo ali. Mas, a princípio, é importante que você deixe fluir, né? Por a maioria dos espaços que você tiver em sua residência, claro, a gente sempre diz, após a passagem, troquem água dos pets, troque água de passarinho, proteja colmeias. Tem muitos meliponicultores aqui em Natal, então a gente tem um grupo de WhatsApp específico para estar comunicando essas pessoas para fechar as suas colmeias. Essa é a recomendação que a gente deixa. E depois abrir as janelas. E depois abrir para circular, exatamente. A ventilação. Agora vamos falar de arquiteto, né? Arquiteto e urbanista, principalmente você aí que é arquiteto e que trabalha com atividades de execução de obra. É responsável também aí pelos resíduos, né, que as obras trazem, né, junto com as execuções, junto com as demolições. É muito resíduo, né, resíduo sólido e até caixas d'água, né, reservatórios de armazenamento, e quem executa é responsável por isso tudo, né? Como é que o arquiteto como é que vocês fazem essa orientação ao profissional arquiteto conseguir contribuir, né, em amenizar esses resíduos, né, para que isso se torne ali criadouros de mosquitos dentro das obras? Antes de expor o meu pensamento, que eu acho que tem 2 linhas importantes para a gente tratar sobre arquitetura nesse momento, é que eu trago um dado do Ministério da Saúde recente, em que ele falou que em torno de 70% dos depósitos eles estavam dentro das residências. Tá, os depósitos susceptíveis para criadouros. Então a gente tem aí mais um leque de 30%. Né? Onde são esses 30%? E um dos locais que a gente encontra problemática aqui no município de Natal, por exemplo, são os canteiros de obras de empreendimentos imobiliários, por exemplo, que é o que eu vou trazer para a nossa discussão. Então, que é o primeiro ponto, né? O canteiro de obra por si só, nós temos tanto os resíduos que gera das obras, né? Como também um problema muito comum que a gente tem aqui em Natal é quando está se fazendo o processo de subsolo ali de alguns empreendimentos. Às vezes o maquinário se depara com um processo de lençol freático, né, que aí juntam água principalmente ali na região de subsolo, e a gente já teve muito problema com alguns empreendimentos imobiliários principalmente, em que a área onde seria o estacionamento, né, quando foi fazer a escavação que começou a subir os primeiros pavimentos, se criava ali um ambiente úmido o suficiente,
né, com água acumulada ao ponto de se tornar criadouros potencial de Aedes aqui no nosso território. Então a gente sempre vai com o processo de educação, né? Geralmente se faz o bombeamento quando isso ocorre. E um segundo ponto que eu vejo no quesito arquitetura é como é que a gente está pensando a cidade do futuro, né? Até a arquitetura dos imóveis, a urbanização da cidade como um todo. Eu tiro isso, por exemplo, porque eu tenho uma laje, uma guarita, em que proporciona o acúmulo de água das chuvas, e a drenagem ela é deficitária. Então, até você pensar como é que você vai... Exatamente. Com plata e banda. O processo de drenagem, né? Isso vem desde o nascedor do projeto, a concepção do projeto. E aí a gente está aqui nesse espaço ótimo para falar sobre isso, que é justamente como é que vocês vão colocar a temática de saúde pública no pensamento de projetos que vocês comumente realizam aqui, né? Como é que as estruturas vão ser, se elas vão ser permissivas ou se elas vão ser de fato ajudar o serviço de saúde nesse processo. A gente destacou a questão do arquiteto responsável pela execução, né, responsável pelo resíduo, mas todos nós, arquitetos e urbanistas, né, projetistas, né, temos que pensar em tudo isso desde o início, e eu acredito também no pós também ali dentro do projeto junto com o cliente, né, nessa questão de permitir também as ventilações, né, dentro da casa, dos próprios mobiliários, na área de paisagismo. Muito bom esse ponto que você falou, porque me lembrou um ponto que a gente também teve problema aqui no nosso território. Um hospital aqui muito conhecido na nossa cidade fez toda uma reforma, questão de paisagismo, né? E colocou na frente dali do hospital e na recepção muitas bromélias. Eu ia perguntar exatamente. E as bromélias... A coitadinha da bromélia. A coitadinha das bromélias. É preciso, principalmente por morarmos numa região tropical, então você tem chuva intensa, depois calor, cria ali um cenário ideal para a proliferação de mosquitos, né? O mosquito, o Aedes aegypti, ele é um mosquito mais urbanizado. A bromélia da mata a gente não vai encontrar com tanta facilidade o Aedes aegypti. A gente encontra até outras espécies de mosquito. Mas se a bromélia estiver urbanizada, no contexto de uma arquitetura, né, de um processo de paisagismo, a gente muitas vezes encontra foco ali e é um problema pra gente. Mito ou verdade? Eu já ouvi também aí falar de que a bromélia, naquele copinho dela, quando ela tá lá dentro da floresta, né, ali tem micro-organismos também, né, que circulam por ali, pedaços de árvore, de insetos, enfim, que acabam evitando aí que a água fica mais suja e ali o mosquito não se aglomera, é verdade? Então, as bromélias é um ótimo espaço, um micro-habitat muito importante para uma série de espécies nas matas, né? Mas é a questão do mosquito da dengue, ele está mais relacionado ao seu antropofismo, né? Antropofilismo ligado ao humano mesmo, do que áreas naturais. Então, até porque espécies muito parecidas com o Aedes aegypti, como é o caso, por exemplo, vou citar aqui, o Aedes albopictus, que lá no Velho Mundo está incriminado como vetor de dengue também, que nós temos aqui no nosso território, ele gosta mais de bromélias. Agora, o mosquito da dengue propriamente dito nosso, ele gosta mais de áreas urbanas mesmo, de depósitos humanos, mais do que naturais. Agora vamos lá para o nosso bate-bola aqui. O mesmo mosquito que vai picar o ser humano, ele vai transmitir a dengue, a zika e a chikungunya. Vamos entender esse contexto aí. Olha, o mosquito, assim como nós seres humanos, ele se contamina e ele também adoece. O vírus pode matar o mosquito, mas nesse meio termo, ele também pode ser um mosquito assintomático, como um ser humano pode ser assintomático. E tem casos, sim, de ele conseguir estar policontaminado. Então ele pode passar assim, e uma pessoa pode ter múltiplas infecções. Nós temos hoje aqui no território do Natal a circulação do dengue tipo 2, com 80% dos casos, o dengue tipo 1, com os outros 20% no que diz respeito à dengue, e nós temos a circulação de zika e chikungunya. Então tem quatro tipos de vírus circulando no nosso território. Então as pessoas podem sim, nós já temos casos aí, já esse ano confirmados de pessoas com dengue e chikungunya, por exemplo. E a epidemia da dengue, ela vem bem, a gente até conversou sobre o calor no início da entrevista, mas ela tem alguma relação mesmo direta com a estação do verão? Tem. Quando chega mais ali pro meio do ano, a gente vai ter uma diminuição desses casos? Março, abril
até meados de maio, as tendências tendem a ficar em alta, né? Lá para meados de maio, quando a gente observa os outros processos epidêmicos, quando a gente olha para o passado, lá para meados de maio, final de abril até meados de maio, a gente começa um processo de queda até ela entrar de volta no endemismo, porque dengue sempre nós teremos no nosso território, independente da época do ano, por ser uma doença endêmica daquela região, né? Toda a região tropical, tanto o velho como os novos trópicos, tem dengue, porque é uma doença que está ali, evoluiu junto com o vetor por causa das questões ambientais daquele lugar. E a dengue hemorrágica. Tem gente falando aí que não existe mais esse termo hemorrágica, é um tipo de doença diferente que é transmitido, né? Na primeira picada não se contrai, só se contrai na segunda. Então, vamos entender isso também. A dengue hemorrágica, quando a gente fala, é um agravamento da dengue comum, né? E ainda existe sim. Qualquer um dos 4 sorotipos de dengue pode lhe fazer agravar. Claro, nós temos o sorotipo 2 e 3, que são sorotipos mais virulentos. Ele tem a capacidade de levar a um processo de agravamento mais do que o 1 e o 4. Mas aí, e essa questão da primeira ou da segunda picada, vamos lá, só se contamina se o mosquito estiver contaminado. Mas a literatura já mostra que uma pessoa que teve dengue uma vez, a segunda tende a aumentar as chances dele agravar e precisar do sistema de saúde de uma forma mais complexa. Para quem tem piscina em casa, né, quais são os cuidados mais importantes? Que a gente imagina, às vezes, que tratando da piscina, colocando cloro, então a água está movimentada ali, todo dia eu estou dando um mergulho, então não vai ter problema. A piscina tratada, regularmente tratada, não é um problema. O problema é quando você deixa realmente sem o cloro ali, né, as algas vão começar a se desenvolver e ali você vai criar um ambiente propício para o Aedes também usar aquilo ali como um depósito, e um grande depósito, diga-se de passagem. Então, as minhas plantinhas em casa que eu tenho ali, né, cultivadas na água, também não há problema se eu trocar a água delas. Eu fazia isso lá em casa semanalmente, mas eu estou sabendo agora que a cada 5 dias, né, o mosquito já se torna adulto. Então, qual a periodicidade, né, ideal para a gente estar ali cuidando e trocando essa água? O ideal é que a gente não precise acumular grandes quantidades de água no vasinho de planta. Claro, tem algumas espécies de planta que elas geralmente são mais adaptadas a um ambiente mais aquoso, outros nem tanto, como os cactos. Eu adoro as plantinhas na água. Então, já que você tem essa dinâmica na sua casa, aí é importante que você tome como responsabilidade a cada 5 dias, pelo menos. Amanhã o agente da zoonose está batendo na minha porta, pode ter certeza. A dúvida aqui, basta trocar a água ou a gente tem que realmente tirar a plantinha, limpar ali as raízes e dar aquela lavada também ali no vaso? Principalmente a lavagem no vaso. Porque às vezes tem alguns lodo mesmo. Também. Causa, né? E o mosquito da dengue, ele não coloca o ovo diretamente na água. Ele coloca nas paredes do recipiente, logo acima da lâmina de água. Então, por meio da capilaridade da água, né, vai lubrificar todo o ovo e aí a larva eclode e aí é que ela mergulha na água, entende? Ou então, claro, se o nível da água subir significativamente até cobrir todo o ovo. Por isso que a gente fala, quando limpar uma caixa d'água, passar a escovinha, porque você tem que destruir aquele ovo daquele mosquito, porque como eu falei, ele tem estudos mostrando que mais de 400 dias ele consegue viver sem estar em contato com a água. Minha última dúvida aqui, aproveitando, Jean-Pierre, das minhas plantinhas, né, que eu gosto de cultivar em água, em casa. A gente ouve muito falar, né, em notícias paralelas, digamos assim, que a gente não sabe se é verídico, né, ou não, mas de que a gente colocando, por exemplo, borra de café dentro da água aí do jarrinho, água sanitária, né, evita aí a proliferação do mosquito, isso é verdade? Então, tudo vai depender do quão a gente desprende de energia para entender o mosquito, né? Então, os textos antigos diziam que ele era um mosquito de água limpa, né? Porém, quando a gente vai vivendo o campo, vai pesquisando, vai lendo mais publicações, a gente vai vendo que as situações vão mudando, até porque
o mosquito tem que mudar também, tem que ir mudando, acompanhando processos evolutivos comuns da natureza. Hoje, a gente já encontra a Aedes aegypti se desenvolvendo em água que a gente dizia que não se desenvolvia. Por exemplo, a água de uma lagoa de captação, que é uma água ali mais suja, né? É uma água de drenagem, então vem trazendo muita coisa da rua, e a gente já encontra Aedes aegypti nesse tipo de água. Então, provavelmente, por exemplo, uma água com borra de café, eu acredito, enquanto biólogo, que ele pode sim se desenvolver. E tem outros tipos de mosquito, como por exemplo a própria muriçoca, aí ela é bem generalista. Até em água de esgoto ela se desenvolve, exatamente. Já água com altos níveis de cloro vai depender da consistência ali daquele nível de cloro. Eles tendem a não se desenvolver. Aí você tem que ver se esse nível elevado de cloro não vai prejudicar a sua planta. Plantinha também. Exato. Eu tô vendo a hora, esse mosquito da dengue, daqui pro verão que vem, começar a gostar de água salgada. Aí seria o final dos tempos. Aí não. Jean-Pierre, para terminar, eu queria que você conversasse assim, um pouco sobre a questão também das vacinas, né, do uso do repelente, né, até que ponto realmente isso é importante. A vacina, às vezes as pessoas têm dúvidas, existe apenas uma faixa etária, né, que é contemplada, se você já pegou a dengue ou chikungunya, você não pode tomar a vacina depois, enfim, para a gente deixar isso um pouco mais esclarecido. Então, a vacina que está sendo disponibilizada pelo Programa Nacional de Imunização é uma vacina contra a dengue, né? Principalmente contra a dengue 1, 2 e 3, que foi o que deu para ser testado. Dengue 4 não conseguiu ser testado de forma eficiente, né? Até porque não teve casos, porque para você testar uma vacina, os casos têm que estar ocorrendo para você ver se aquela pessoa que foi previamente imunizada realmente atravessou aquele processo. Mas todos levam a crer que também ela é eficaz contra a dengue tipo 4. Nós estamos com um processo de poucas doses de vacina, né? Visto a capacidade do laboratório que é detentor dessa vacina produzir essas doses. Para Natal veio pouco mais de 18 mil doses e nós temos uma população de em torno de 46 mil crianças entre 10 e 14 anos. Porém, nós só atingimos, mesmo tendo essa vacina disponível em todas as unidades de saúde e em 2 pontos extras, que é o Midway e o Partage Norte Shop, nós só atingimos até agora 15% do nosso alvo. Então, aí volta aquela conversa que eu tive no início. O problema da dengue hoje ele é um problema de coletividade, de falta de participação popular. Mas visto que uma carência generalizada de doses está sobrando dose dentro do território do Natal, por aí você tira que tem alguma coisa errada. Então, o que a gente, enquanto Secretaria de Saúde, pede? Porque a gente está falando de um grupo que ela não tem condição de ir à unidade de saúde sozinho, porque são crianças de 10 a 14 anos. Então, isso tem que partir dos pais, dos responsáveis, né? Então, se sensibilizem com essa problemática, levem seus filhos, porque cada cidadão que estiver vacinado é um cidadão a menos que vai dar entrada numa unidade de saúde para fazer um tratamento de um dengue grave, por exemplo. Então, é essa a fala que a gente deixa para a população no sentido de vacina. Importantíssimo. E o repelente, usar sempre. Repelente, ele é um método eficaz, sim. Infelizmente, não é da nossa cultura utilizar repelente sempre, né? Outro método que poucos usam, no interior eu sei que é mais comum, é o mosquiteiro, principalmente se você já estiver agravado, se você estiver doente, for diagnosticado com dengue, enquanto o seu repouso em casa, é importante que você tenha um mosquiteiro para se proteger. Por quê? Porque enquanto você está contaminado, você também é um roteador, você é um amplificador de vírus, né? Então, se você tem ali na sua residência mosquitos com ou sem estarem contaminados, né? Se você está contaminado, você está amplificando um vírus e você pode aumentar ali a carga viral dos mosquitos e estar passando para entes ali queridos da sua família também, entendeu? Com relação até a criança e nós adultos também, no uso do repelente, eu vi também recentemente que a gente costuma passar apenas na pele que está à mostra, mas é importante você passar, principalmente em crianças também ali na roupa, porque o mosquito, ele faz a picada também por cima da roupa. A depender do tipo da roupa, ele consegue sim passar o tecido e acessar os vasos sanguíneos. Jean-Pierre, gostei demais do nosso bate-papo de hoje, tirei muitas dúvidas, eu tenho certeza que o pessoal está assistindo a gente também, né, aprendeu muito mais e alertou, né, tudo que você colocou aqui alertou para esse cuidado, que é um cuidado nosso,
né? Nós como arquitetos e nós como sociedade principalmente, né? Existe algum canal, assim, alguma dúvida a mais que as pessoas tenham que possa ser utilizado aqui a nível local, de Natal, RN? Muito que se fala também é das denúncias, né, de imóveis fechados, por exemplo, imóveis abandonados, e nós temos hoje 2 canais de comunicação que qualquer um pode fazer essa denúncia, né? Não precisa se identificar, basta dizer onde é o local, né, que se aquele imóvel está ou não tendo uma conduta errada. Temos o aplicativo Natal Digital, é um aplicativo da Prefeitura do Natal que tem vários serviços de saúde. Lá na aba da saúde você vai identificar a unidade de vigilância zoonose e vai ter uma abazinha também específica para você fazer a denúncia contra as arboviroses. E o nosso telefone, que é o 3232-8235, né? Tanto é telefone como o WhatsApp. E um terceiro, que não é oficial, mas o mundo hoje é Instagram, né? A gente tem o Instagram, @zoonose de Natal, e quem fala lá pelo direct, a gente acolhe e faz os direcionamentos. Muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade em trazer todas essas informações aqui pra gente. E a vocês aí que acompanham sempre aqui o nosso TV KRN. Até o próximo programa.